Tudo bom com vocês? Nesse dia frio, nós estamos aqui conversando, começando o Ciência e Vida 43 e tendo a satisfação de ter duas pessoas aí fora de série junto aqui, que é o Thiago Maratá, Schlingwein. O Thiago Maratá, mais fácil, né? Que hoje está vereador, mas a vida ligada ao esporte, e o Daniel Scherer, esse nome é mais fácil de dizer, né? Que é educador físico e trabalha no SESI como analista de promoção de saúde, né? E a gente vai falar hoje sobre um tema chamado esporte ligado à saúde e desenvolvimento da nossa cidade. Esporte normalmente é visto como muita modinha, muita moda. Então agora nós estamos na fase da moda da academia, de repente vai ser moda de ciclismo, moda de alguma coisa. E a gente sempre vende que esporte é saúde, mas essa é uma visão que precisa ser ampliada, né? Porque o esporte como saúde, ele também tem que gerar renda para as pessoas, ele tem que também ser gerador de riqueza. Quando eu digo riqueza, a saúde é uma riqueza, relacionamento também, mas grana também é uma riqueza. E aí, para investir no esporte, uma cidade, ela tem que enxergar o resultado disso. Resultado no sentido de aumentar a renda do município. E se tu pratica esporte, tu também tem que almejar um ganho financeiro para ti. Porque saúde é um meio, não que seja um meio irrisório, não é fundamental, mas ter saúde para poder ter uma vida melhor, poder ter uma filha melhor, e isso precisa de grana. Então a gente tem que pensar de uma visão mais negocial da história. E é isso que a gente vai debater agora com os nossos colegas aqui. Como transformar o esporte em gerador de renda e saúde de fato? Começaria com o Thiago. Bom, primeiro agradecer o convite, né, estar nessa bancada aí do programa Ciência e Vida, né, com o Aristeu, com o Dani, grande parceiro. Então, para nós é uma satisfação, principalmente estando falando de esporte, né, de vida, de saúde, de cidade, de tudo aquilo, de financeiro, de grana, de tudo aquilo que hoje, como vereador, a gente entende que é importante, principalmente para o progresso da nossa cidade, né, de Montenegro, né. E então, para nós que hoje estamos vereador, é uma temática importantíssima, porque primeiro eu digo que o esporte ele tem que ser sustentável, né? É como o social, né? Para ter o social precisa ter alguém financiando, precisa ter o recurso. O esporte é da mesma forma, né? Para o esporte acontecer precisa ter alguém investindo ou alguém comprando, né? Então já passou da hora de nós trabalharmos com o esporte mais profissionalmente e do que realmente às vezes as pessoas têm um entendimento que é só lazer, que é só uma brincadeira. Exatamente. Daniel. Perfeito, muito importante nós termos um momento como esse, né? Então parabenizar a TV Mon pela temática, pelo assunto, que nós sabemos que hoje a nossa sociedade ela tem o anseio de buscar uma qualidade de vida melhor, né? A gente tem hoje a nossa expectativa de vida aumentando ano a ano, e é importante então nós verificarmos como nós vamos chegar a uma sociedade mais saudável, mais produtiva, né? E tendo como uma ferramenta o esporte. E aí quando a gente fala no esporte, então a gente entra toda essa amplitude que existe o tema, e como o Thiago sinalizou, o esporte ele pode ser praticado de diversas formas, tanto num formato amador, ao nível mais alto profissional, mas como a gente pode tratar ele de uma forma sustentável, onde a gente possa promover a inclusão, a gente possa promover o desenvolvimento das pessoas, nós possamos promover também o autoconhecimento das pessoas em relação à sua saúde, através da atividade física e do esporte. Perfeito. Por que falta verba para o esporte? Vamos lá, eu vejo que o que falta, às vezes, é um direcionamento da verba, né? Porque a gente... Não, falta verba. Assim, em algumas modalidades a gente vê que existe demais, né? Por exemplo, falando assim no futebol... Mas aqui pega o nosso município, a nossa região. Mas a gente vê que, assim, muitas vezes é uma cultura local, né? Que não tem aquele olhar comercial de como explorar as potencialidades que a região oferece. Que o esporte na região oferece. Isso.
Isso? Ou... Isso, vejo que a gente, às vezes, é falta de ter aquele olhar estratégico. O que acontece, né, Aristeu? O esporte, e o Thiago sabe muito bem, né, que trabalha com isso diretamente, e não é barato de se fazer. O esporte, ele requer uma estrutura, né? Então vamos pensar que se nós vamos fazer desde um campeonato de futebol, um evento onde a gente precisa de contratação de arbitragem, a premiação, a segurança, né, contratação, bolas. Não posso fazer um jogo de futebol com apenas uma bola. Embora uma bola esteja em jogo, eu tenho que pensar que uma bola pode furar, uma bola pode ir para o pátio do vizinho, dependendo, e não voltar mais. Então a gente precisa, no mínimo, hoje, de umas 4 bolas para pensar em iniciar, né? Quando a gente pensa nisso, pensando agora assim, uma questão bem assim, básica para que todos possam imaginar, uma bola de qualidade, né? No mínimo hoje uns R$250. Pensando nisso, tem que pensar que quando a bola vai para fora, quem vai buscar? Eu tenho que ter um gandula. E esse gandula já requer... Isso eu já entendi, mas assim, eu queria saber por que não se investe, por que falta verba no esporte? Para colocar. Não é pelo valor em si. Não, perfeito. Porque o valor pode ser 50, 100 mil. Isso. Até no pensamento estratégico, né? O que acontece? Como a gente comenta em alguns... Vamos pegar o caso do futebol. Para o empresário poder patrocinar uma equipe, qual que é a contrapartida da equipe para o empresário? Né? Porque o empresário também ele precisa ter um retorno da venda da marca dele através do time, através da estrutura que vai ser ofertada. Então, eu acho que vem muito no sentido de nós explorarmos mais profissionalmente a sustentabilidade do esporte na venda, na comercialização daquilo que tu está ofertando, seja ele de saúde, seja ele financeiramente, porque hoje o esporte ele ainda não se tornou um negócio, né? Porque às vezes falta dinheiro, mas ele já é uma ferramenta de negócio, de fazer negócios, que é pouco explorada ainda, né? Eu acho que é mais nesse sentido. E nesse sentido, tendo esse complemento, né, Thiago, e respondendo ao Aristeu, a questão, pensando que o esporte não é barato de fazer, mas muitas vezes existe um olhar amador nessa gestão. É sim. E aí falta, às vezes, o quê? Ter o olhar como se fosse uma empresa. Isso. Como é que eu vou gerir o esporte? Isso, cara. Então gerir ele um olhar, assim, tendo um planejamento estratégico, como a empresa funciona, buscando a sustentabilidade, né? E não como sendo somente aquela questão assim, vou fazer por fazer, vou de qualquer jeito, e aí o resultado não vem. Como é que, deixa eu pegar um exemplo assim, que esporte tu já praticou na tua vida? O tradicional futebol Que mais? E a corrida, né? São 2 esportes assim, que eu tu... pratico direto. Bom, eu basicamente é o futebol. Mais alguma coisa futebol, não, futebol e aí, paralelo, a gente joguei muito vôlei na minha idade era... Na realidade existem infinidades de esportes, né? E a gente hoje, no nosso país, a gente tem a concentração de que é futebol e vôlei, agora a corrida, a academia também virou uma moda, então assim, na realidade, mas tem trocentas outras oportunidades. E se nós pegar as pessoas, nem todo mundo nasceu para ser jogador ou jogador de voleibol, né? Não tem essa. Então assim, a gente tem que fazer um trabalho. E como é que a gente pode fazer isso? Nós estávamos conversando antes para os telespectadores nos entenderem sobre a questão de eventos, né? Que a gente possa fazer campeonatos e tal, que daí pode ser um campeonato de ping-pong, pode ser um campeonato de bote, pode ser um campeonato de Tour de France, ciclismo, pode ser qualquer coisa. Como é que vocês veem isso aí? Começando por ti, Thiago. É importantíssimo, né? Eu acho que para o desenvolvimento da cidade, né? Eu dei o exemplo de uma Copa de categoria de base, aonde tu pega agora férias escolar, de pensamento dos pais saírem de Montenegro e visitarem outras cidades para fazer turismo, para gastar o seu, vamos lá, falando no financeiro, gastar o seu dinheiro em outra localidade. O que o esporte pode proporcionar? Nós trazermos turistas de outro lugar para vir gastar o seu dinheiro aqui. Por quê? A gente vai fazer uma Copa, que nem foi feito, uma Copa internacional, onde vem time de toda a região, né, do país, fora do país também, vem times da Argentina, onde eles ficam hospedados em Montenegro, tem mais de 1000 atletas aqui, onde a família vem junto. Então, é uma situação que eles vão se hospedar nos hotéis,
que eles vão jantar nos restaurantes, ir no mercado, ir na farmácia. Comércio então, assim, local. É um negócio que tu Perfeito. traz para dentro da cidade. Perfeito. E numa época onde justamente é o contrário, né? Todo mundo quer sair de Montenegro para aproveitar em outra cidade algo que poderia ser feito aqui. Então a gente traz para o esporte. Isso é uma coisa assim, agora devolvendo a bola para ti já em cima, que eu noto assim no Sistema S, eu já fiz parte do SESI, Senai e tal, assim, mas na realidade assim, falta esse lado empreendedor, o lado financeiro da visão. É tudo pelo social, mas na realidade, cara, o social precisa de dinheiro. Então essa visão da autossustentabilidade, tu acha que isso dá certo, essa questão de trazer eventos para cá, fazer competições de qualquer tipo de esporte, tu acha que dá certo isso aí? Esse é o segredo, é a receita certa para atingir o sucesso. Aí quando a gente vê vários clubes tradicionais que são referência no esporte, é porque eles têm esse olhar estratégico e eles administram as potencialidades da sua região, da sua estrutura local, para poder atrair investidores, para que o esporte realmente possa trazer os benefícios não somente físicos para os praticantes, mas para toda uma cadeia que existe ao redor. Então é o comércio, é o hotel, são os restaurantes. E isso deveria ser público ou privado ou meio a meio? Porque assim, o público, de repente, nós temos uma gestão hoje que quer aquilo, aí troca o modelo, daí de repente corta tudo aquilo ali e joga. Então assim, eu tenho muito medo do nosso país, essa questão de mudança de governo, porque ela arrebenta o que era bem feito e traz outras ideias, às vezes boas. Mas na verdade assim, então a estrutura, por exemplo, tentando ser um pouco mais claro, se a prefeitura abraçar, eu tenho medo que daqui a X anos aquele desapareça. Mas então sabe... como é que vocês veem essa... Aí entra o SESI. Mas até nesse sentido eu vou pegar o gancho só para colaborar, porque esse era um dos meus pensamentos quando eu entrei. Claro que quando eu entrei como diretor de esportes não tinha nada. Então nesse primeiro momento é de obrigação do poder público ofertar aquilo que não tem na cidade. Mas o grande X da questão é aquela coisa, é menos público e mais privado para fazer a roda girar. A gente vai criar mais emprego com pessoas organizando mais eventos. A prefeitura não precisa ser a promotora de tudo que for evento. Não, ela tem que ser apoiadora e incentivadora. Porque quem fazer a máquina girar é a empresa que está promovendo o evento. Mas daí tu não está largando na mão de um empresário que vai pensar só em grana, não sei o que. Não, porque tu tem a gestão do público. Entendeu? Tu tem a gestão do público. Entendeu? Estaria porque colocando uma governança meio a assim, meio. Ó, a política pública, a lei, ela existe. Sim. Entendeu? Então a empresa ela vai ter que fazer o evento, evento de corrida, que a gente faz bastante em parceria. Então, o SESI, ele faz a corrida junto com a prefeitura. Parceria. É uma parceria, entendeu? Ele dá diretrizes, ele faz a roda girar, ele vai lá, ele vende a camiseta, ele faz a inscrição, entendeu? E em contrapartida, ele arrecada alimento que vem para nossa Secretaria de Habitação, que já deixa de comprar. Então assim, ó, daqui a pouco no mês lá tu vai comprar 1.000 cestas básicas, mas numa corrida dessa a gente arrecada 500, entendeu? Então assim, ó, essa parceria ela é muito importante. Essa parceria público-privada, né? Então, e ao mesmo tempo o privado, muitas vezes, estão tendo esse apoio do órgão público, então desde com as suas secretarias de mobilidade, com a Secretaria de Saúde, com a ambulância, então isso aí acaba sendo atrativo para as duas partes, né? Atrativo sim, mas eu estou preocupado sempre com a grana, porque se eu botar dinheiro, eu vou gerar interesse, eu vou gerar, a televisão vai poder cobrir, a rádio vai poder cobrir, ou seja, gera uma movimentação. E o meu medo é perder a mão disso aí. Eu fui conselheiro do Internacional e durante um momento lá, eu fui presidente de um comitê de construção do legado da Copa. Isso foi lá em 2012. Então a Copa não está. E a gente criou todo um projeto de o que fazer para gerar sustentabilidade, aproveitar todas as obras da Copa ali no entorno. Sim. Isso aí foi apresentado na época, não vou falar o nome do presidente, gostaram muito e depois acabou. Então assim, foi um investimento de graça, né? Porque ninguém ali trabalha para ganhar dinheiro, mas na realidade assim, fez todo um trabalho e depois foi jogado fora. Então assim, na realidade, eu tenho muito medo dessa questão daquilo
Hoje está sendo feito parte, esse projeto internacional que está sendo Guaíba e tal, tem parte que está sendo, vamos dizer assim, copiada daquele projeto original, que foi abafado. Então, são interesses políticos, interesses financeiros, esse rolo todo que a gente sabe. Sim. Como é que eu vou preservar isso aqui? De repente eu quero transformar Montenegro na capital do esporte. E eu não quero perder isso aqui, eu tenho que gerar continuidade. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, seria a comunidade abraçar, né? Porque aí tu tem sim o interesse público do povo, né? Ele saber do contexto, saber das pessoas, o que está sendo... O ideal, vamos lá, no mundo perfeito, deveria assim, a prefeitura já tem as diretrizes e não importa o prefeito que vai estar lá. Ele vai fazer a roda ela mais bonita, mais né, preta, branca e tal, mas ele vai ter que fazer a roda. Porque entendeu? existe uma cobrança. Porque não, existe até a política pública. Ó, tu vai chegar lá e tu assim, ó, vamos lá. A roda não pode parar. Então assim, tu vai chegar lá, já vai ter o que tu vai ter que fazer. Como tu vai fazer? Aí claro, aí define do gestor. Mas tu sabe que vai entrar um prefeito e ele vai ter que fazer o tour do Vale do Caí, ele vai ter que fazer essa Copa Internacional, ele já tem diretriz do que ele tem que fazer. Campeonato de remo. Ele já tem, já tá instalado no plano de ação. Cultura local. Entendeu? Só vai mudar o gestor. Aí o gestor vai dizer, eu vou escolher fazer com uma cortina mais branca, mais preta, mas a ação ela tem que sair. Mas aí é o envolvimento da comunidade também, abraçando... É que tem que ter o público, né, Thiago? Exato. E aí, Thiago, acho que quando tu vai nessa linha, primeiramente é criar a cultura local, né? Ter o público participante, por exemplo, vamos pensar assim, vamos fazer um campeonato estadual aqui de uma modalidade, por exemplo, badminton. Aí, mas nós temos esse público na cidade, né? O que a gente tem que fomentar? Então a gente vê no esporte, assim, nós temos vários ciclos, né? Tivemos aquela febre ali do Gustavo Kirten nos anos 90, com o tênis, né? Aí o que aconteceu? Depois não teve aquela renovação, e aí esfriou, aí depois teve uma febre do futebol feminino também, né? Aí, então tem alguns ciclos. Quando a gente consegue ter uma determinada modalidade esportiva, em que a cidade é uma referência. Por exemplo, nós tivemos durante anos o vôlei aqui na cidade, né? O Frangosul, depois ela foi para Novo Hamburgo, né? Tivemos um exemplo, a Beach Corinthians em Santa Cruz do Sul também, que foi campeã brasileira, basquete. Então isso aí acaba se criando uma atmosfera no município, no ambiente, na cidade, que se respira aquela modalidade. Carlos Barbosa é um grande exemplo, uma cidade, né, pequena, mas que ela respira, né, intensamente o futsal. Então isso aí tu cria na cidade essa energia e atrai daí, Aristeu, os investidores. E as pessoas começam a enxergar Montenegro como uma cidade propícia para o investimento. E acaba criando uma coisa que, para nós somos do poder público também, porque eu passei, né, no poder público, que é o que a gente chama de política pública permanente, que é quando a comunidade se apropria do público, entendeu? É uma política, tu sabe, é que nem eu falar aqui, a gente sabe que todo ano vai ter campeonato brasileiro, mas cada ano vai ter um presidente, vai ter um diretor, mas o campeonato brasileiro vai ter, já tá lá a diretriz dele, cara, a partir do dia tal ao dia tal, é uma política pública da CBF permanente, não interessa o presidente que estiver lá, ele vai ter que fazer o campeonato brasileiro da Série A, B e C. No poder público tinha que ser, no mundo perfeito, teria que ser assim, a diretriz já está lá, tu já sabe o que tu tem que fazer, como tu vai fazer, aí é de autoria. Mas não é no mundo perfeito, aí é no mundo que funciona, porque tu pega uma FIFA, tu pega o COI, Comitê Olímpico, né, Internacional, eles hoje já estão pensando na Copa do Mundo de daqui a 30 anos. Isso. Sim. Então é essa visão estratégica que tu falaste, Thiago, de que permite que eu enxergue. Aí o cara, quando é eleito, entre aspas, ele já está comprometido com aquilo lá, ele não pode mais rasgar o contrato. Isso aí. Então passa a ser toda uma visão de Montenegro, de região, né, do Vale do Caí, pode botar mais o Vale dos Sinos junto aqui, a gente já fazer uma transformação. Mas é que no público tem uma diferença do privado que faz toda a diferença. Quando tu está na indústria, na empresa, no SESI, tu pode planejar, daqui a 10 anos, entendeu?
Porque daqui a pouco não vai ser o Daniel o gestor, entendeu? Mas vai ter a mesma filosofia de trabalho porque é a mesma empresa. Infelizmente no público, quando troca governo a cada 4 anos, nós não temos ainda uma lei que obrigue a ter essas políticas públicas permanentes que deveriam... Seria uma lei municipal ou uma lei federal? Tem que ser federal porque é que nem na saúde. Na saúde, todo recurso da saúde é carimbado. Então não importa o prefeito que tiver, 22%, 24% ele tem que investir na saúde. Tá, mas eu posso fazer uma lei municipal antes de fazer uma lei estadual. Lei que onere o teu orçamento, ela vem de cima. Assim, ó, o prefeito não... Pra qualquer município vem de cima? Qualquer. Quando é orçamentário, é de cima. Tá. Né? Então, assim, nós não podemos depender do orçamento da prefeitura, só do orçamento, nós temos que ter muito mais. Não. E aí eu acho que tu falaste muito bem assim, a questão de a comunidade abraçar. A comunidade abraçar, mas ela... Eu pego os exemplos que eu estou vendo, não só aqui em Montenegro. Tu faz um comitê de qualquer coisa. Aí aparece 30 representantes da prefeitura, 30 representantes do povo, e deixa de ser técnico. É muita gente querendo e pouco técnico lá dentro. Então tem representantes técnicos, agora a questão da enchente. Representantes que sofreram enchente, mas são os políticos metidos. E cadê os técnicos ali? É meia dúzia. Aí tem representantes. Então, tecnicamente, a distribuição das posições, ela foi manipulada para que gere sempre um apelo social mais forte do que uma visão técnica. Então tem que ser bem organizada essa questão para que a gente tenha esse processo de governança que tenha essa visão técnica de longo prazo. É uma lógica de governança mesmo. Que participa do poder público. E na realidade não muda e não interfere em nada, porque assim, o que é hoje o poder público? Ele é uma empresa que presta serviço para a comunidade. Teoricamente, sim. Né? O poder público hoje, ele presta serviço para a comunidade. Como é feito o pagamento? Através do imposto. Sim. Pegar isso aqui, como é que o SESI tem... Não quero que eu responda em nome do SESI, tá? Porque aí seria tipo, dar uma bola nas costas enorme, tá? Mas na verdade, assim, como é que tu acha que esse tipo de coisa nós estamos conversando aqui sintoniza com as políticas do SESI? O SESI nós temos como um grande... as nossas linhas de atuação dentro da indústria são muito voltadas para a saúde, para a educação do industriário. Dentro da área da saúde, nós temos diversos programas que atendem aquelas necessidades que as empresas precisam para que possam ter os seus trabalhadores mais saudáveis, mais produtivos e contribuir assim para a maior produtividade da indústria. Então, hoje nós temos ações que vão desde treinamentos, as LRs, temos ações da saúde ocupacional e ações de promoção da saúde. Então, o SESI ele procura, Aristeu, ter uma atuação e uma escuta ativa, aquela demanda que a indústria, a sociedade necessita. E dentro disso aí a gente tem toda uma equipe que segue e que elabora metodologias de programas estruturados com um olhar profissional, né, procurando manter também a sustentabilidade, né, e faz toda uma diferença quando aí o SESI atua como uma empresa. Mas faz sentido essa visão de gerador de renda para o SESI ou só de saúde? O SESI ele busca estimular a saúde das empresas, né, e ao mesmo tempo manter a sua sustentabilidade. Tá meio, mas assim, debaixo de uma nuvenzinha ali, mas dá para pegar a sustentabilidade econômica também, a financeira das pessoas, porque eu acho que saúde, tenho certeza que saúde não gera felicidade. Ela precisa ter para te ser feliz, mas sem saúde tu não vai ser feliz, mas a felicidade precisa de outras coisas. Uma delas é a remuneração que te permita crescer. A saúde, sim. Então, na verdade, o esporte, para mim, ele tem que ser considerado como alguma coisa que enriqueça a pessoa, não só em termos de saúde, em termos de relacionamento, em termos de grana. Não só para mim, como praticante, mas também para
para a comunidade em si que investe nessa. É que eu acho que no caso do SESI, o que faz mais sentido, voltamos, o SESI hoje ele seria, vamos lá, no mais raiz assim, ele seria uma clínica, ele que nem um médico. A empresa vai lá, paga para o SESI ir lá desenvolver a saúde dos seus funcionários, para manter produzindo, para manter eles ativos, né? Eu acho que é mais no sentido... Acho que é mais do que isso, mas... Thiago, a gente... Não, digo, mas é mais simples, é muito mais, mas... É bem amplo, né? E a gente trabalha com muitas ações, assim, também de estimular a maior produtividade também, então oferecendo ferramentas de desenvolvimento para essas empresas, né, que são atendidas. Então nós temos treinamentos também de desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes, temos ações como próprio investimento na educação de jovens. Então a gente tem várias escolas hoje que estão sendo, já temos há bastante tempo algumas no nosso estado e agora algumas outras que estão sendo construídas, e é justamente para estimular esse jovem. Mas são educações de ensino médio? Ensino médio. E por que não educações de esporte, voltadas para o esporte? Como? Por que não educação voltada para a formação? Eu estou buscando o meu tema aqui, porque senão eu acabo indo para o outro lado. Claro. Tá? Senão a gente começa a falar de outras coisas. Hein? Porque eu sinto que precisa fazer um curso da CBF para aprender sobre o que é ser treinador, o que é ser... Cara, qualquer pessoa pode fazer um curso aqui, a nossa Federação Gaúcha, o SESI pode fazer isso aqui. Né? A gente pode criar, fomentar o desenvolvimento de treinadores, não só de esporte, de árbitros, de trocentas coisas aqui. Hoje, para a área da educação, nós temos um incentivo muito amplo para tecnologia e para robótica. Né? Então, mas eu não estou querendo falar do SESI, eu estou falando do nosso tema. Eu vou te cortar assim. Nós temos mais 2 minutos, tá? E o nosso papel sempre aqui é entregar alguma coisa de recomendação para quem nos assiste, assim. Do ponto de vista de vocês, com base nessa visão, que tipo de recomendação vocês dariam para quem está nos assistindo em relação a isso aí, essa tema que esporte tem que gerar sustentabilidade, esporte tem que gerar saúde, esporte tem que... Eu vou iniciar então, porque eu tenho uma máxima que é pratiquem esporte. Porque no esporte a gente nunca perde, né? Eu venho da ferramenta que a política transforma pessoas. Pessoas transformam cidades, economias e tudo mais. Então, assim, o esporte é um incentivador, é um transformador para que tu tenha disciplina, foco, motivação, alegria, para gerar riqueza, pensando mais no assunto específico, né? Então, para mim é um transformador de formação, de caráter, aonde tu entrega na tua vida pessoal. Tá, e o que tu diria para quem está nos assistindo? Pratique esporte? Pratique esporte. O que tu diria? O esporte, a gente ele é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, e ela vai contribuir para que a gente tenha menos adoecimento, pessoas que estão mais ativas, são menos pessoas numa fila do hospital, numa fila do posto de saúde. Então, toda uma questão também que volta à superação, o desenvolvimento de uma sociedade parte muito através da característica que aquela cidade tem, que é uma sociedade com menos vandalismo, né, menos pessoas menos marginalizadas, pessoas que estejam incluídas na sociedade através da atividade física e do esporte. Eu iria um pouquinho além. Eu acho que, na minha visão, o esporte permite que a gente seja protagonista e não seja incluído. É isso aí. Incluído, eu sou incluído porque eu pratico esporte. Não, eu quero ser protagonista. E protagonismo é uma questão... Então, minha recomendação é que o esporte pode gerar protagonismo, não só saúde, mas financeiro para vocês. Nós vamos continuar esse papo no próximo programa. Por favor, nos assistam, que os dois aí vão ter um trabalhinho a mais para fazer. Obrigado a todos, até a próxima.